Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando sobre Java Persistência API, JPA, persistências de dados utilizando Java. Nós vamos fazer nesse instante a criação de uma classe para testar as conexões, a conexão e testar, recuperar dados de um banco de dados utilizando o JPA. Vamos ao Eclipse. Nós temos o projeto JPA da aula anterior. Eu vou clicar com o botão direito no Source, aqui no SRC. Vou clicar em New Class. Vou criar uma classe usa JPA para testar. Vou clicar aqui em Public Static Void Main para marcar, para ele já criar esse método. Cliquei em Finish. Aqui está minha classe, tem o construtor padrão e tem um método static void main. Pois bem, vamos primeiro fazer o acesso à nossa configuração de banco de dados, dizer com qual banco de dados nós vamos trabalhar. Nós temos um persistence.xml que está apontando para um banco de dados. Esse persistence.xml ele tem um nome para essa persistence unit. Então eu vou vir aqui, vou utilizar o Entity Manager Factory. Costumeiramente você vai ver isso chamando de EMF com objeto EMF. As primeiras letras do Entity, depois o Manager, depois o Factory. Igual a apontando para o persistence. Persistence.create Entity Manager Factory. Aqui ele espera o nome da minha persistência.xml. Como é que eu vou saber o nome da persistência, Marcelo? Você vai vir aqui em metainf, 2 cliques no persistência.xml. Eu alterei o nome de DB 2020 para 2021. Eu vou voltar aqui ao 2020, então. Se eu vier aqui, ela tem o nome DB 2020. Se eu vier aqui em Source, você vai verificar no arquivo que ele tem aqui o Persistence Unit. O nome desse persistência é DB 2020. Vamos salvar. Vou fechar. Voltando aqui para o uso JPA, vou colocar o nome da minha Persistence Unit. DB 2020. DB 2020. Ainda há um erro porque ele não reconhece aqui o Entity Manager Factory. Então a gente precisa clicar com o botão esquerdo aqui na lâmpada e importar javax.persistence. E ele vai importar aqui o Entity Manager Factory lá do javax.persistence. O erro da configuração da fábrica de conexão saiu. Vamos configurar o Entity Manager. Entity Manager. Geralmente você vai ver chamado de EM. É igual aqui a emf.create Entity Manager. Naturalmente ele não reconhece também o Entity Manager, precisamos importar. Pronto. Agora vamos fazer uma consulta ao banco de dados utilizando JPA. Eu vou criar uma lista de alunos. List aluno. Lista aluno. Vai ser igual a EM. Daqui para baixo eu vou usar sempre o Entity Manager que eu criei. Eu criei um objeto EM que é do tipo Entity Manager. em.create query. Create query. E agora
eu vou definir a minha query. Eu quero dar um select. Select no que? Nós estamos falando agora aqui de objetos. O JPQL tem a semelhança com o SQL, mas em JPQL nós trabalhamos com objetos. Orientação a objeto. Então, vou chamar de A. Eu não tenho um campo A lá na minha tabela aluno, mas eu estou criando aqui uma referência a um objeto. From, qual é o nome da minha classe? Aluno. E vou repetir aqui o objeto lá, o alias dele. Ponto get result list. Já que vai vir mais de um aluno, se eu estou trazendo todos os alunos. Está dando um erro ainda, Marcelo. Qual é o erro? Ele não reconhece o list aqui. Ó. Então eu vou vir aqui, clicar em cima da lâmpada e escolher import list de Java útil. Aqui está a minha query que vai procurar trazer todos os alunos do banco de dados. Então eu estou dando um select na tabela alunos. Opa, eu estou dando um select utilizando a minha classe aluno. Estamos falando de mapeamento objeto relacional. Você tem uma classe aluno que mapeia a sua tabela aluno no banco de dados. Vamos visualizar os dados agora que estaremos recuperando. Então, eu vou criar um for. Esse for, ele vai me trazer objetos aluno que vem dali, vai percorrer a lista de alunos. Então, lista aluno. Veja que parou o erro. Vou dar um system.out.println e aqui eu vou colocar id mais aluno.getId mais nome, um espaço, mais aluno.getNome mais CPF, um espaço, mais aluno.getCPF. Aqui está. Se nós executarmos agora e não tiver nenhum dado no seu banco de dados cadastrado na tabela aluno, nenhum cadastro, né? Nenhum aluno lá cadastrado, não vai vir nada, você vai achar que não funcionou. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no PHP MyAdmin, vou clicar na minha tabela aluno, aqui no meu banco SJ 2020, e vou clicar aqui em Insere, aqui em cima em Insere. Ele vai abrir uma página onde eu posso inserir dados, sem precisar conhecer o comando insert do SQL. Ele vai fazer isso para nós através da interface. O ID aqui eu posso deixar sem inserir nada, porque ele vai auto-incremente, então ele vai inserir sozinho. Vai fazer com que, se não tiver nada cadastrado, ele vai colocar o 1 sozinho no momento que se quer inserir. Agora o nome, vou botar aqui Pedro Paulo Lopes. E o CPF eu vou colocar um conjunto de números, só para preencher. Vou clicar em executar. Veja que ele inseriu mais uma linha. Como eu já tinha duas inseridas, ele inseriu a terceira. Mas preferi fazer esse processo, caso você não tenha nenhum dado inserido, vai conseguir visualizar um dado inserido. Vou voltar ao Eclipse. Aqui está a nossa classe de teste. Agora eu vou
executar esta classe. Botão direito no fundo dela, Run as Java Application. Se não der nenhum erro, ao qual teremos que verificar porque ocorreu, não deu nenhum erro, está tudo escrito corretamente. Verifique aqui embaixo, como eu já tinha 2 antes inserido no banco de dados, eu tenho aqui o terceiro. Então ele está me trazendo aqui no meu fora, está listando. Então o ID é 1, o nome é Carla, o CPF é esse número que eu inventei. O ID 2, o nome é Suzana Silva, o CPF também é outro número que eu inventei. E o ID 3, o nome é Pedro Paulo Lopes e o CPF é esse nome que eu inventei. Pois bem, essa foi a nossa aula de teste de conexão e recuperação de dados utilizando o JPA. Obrigado a todos que assistiram essa videoaula até aqui e até a próxima aula.